Oi, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube, né? Hoje eu vou falar sobre a telepatia entre as chamas gêmeas, né? Como que ela se manifesta, como é que ela funciona, como é que a gente pode perceber, né? E eu quero esclarecer, né, esse ponto ou esses pontos, né, sobre isso, né? Então, o que que é, né, a telepatia, né, entre as chamas gêmeas? Para quem não sabe, a telepatia é uma troca de informação, na verdade, né? Ela é uma forma de dos dois campos se comunicarem, né? As duas pessoas, os dois personagens ali, eles trocarem informações entre si, né? A nível energético, a nível mental, emocional e espiritual até, né? Mas e essa telepatia, ela é uma troca de informação, né? Então ela acontece de várias formas. Pode acontecer de várias formas. Através de uma conversa mental, né? Através de uma música, às vezes, né? Que vem na nossa cabeça e na nossa mente, né? E essa música, muitas vezes, ela é uma mensagem da chama, né? Ou às vezes pode ser até uma leitura do teu campo, tá? Mas muitas vezes é uma mensagem da chama, né? É como se fosse ela enviando o que ela está sentindo ou, sabe, o que está se passando do outro lado, sabe? Então, de alguma forma, a intenção dela de se comunicar, da chama da contraparte, ou até a tua, né? Porque, claro que isso é para os dois, né? Mas a intenção de comunicar, de mandar uma mensagem para a pessoa, ou de expressar o que sente, muitas vezes, de forma inconsciente, essa intenção, ela é, acaba que enviando a mensagem, só que não de uma forma física direta, né? Ela vai como uma música ou às vezes vai como um sentimento ou como um pensamento e a outra pessoa recebe, né? Então essa troca ela acontece, né? E no isso pode acontecer não só dessa maneira, não é só através de músicas, né? Mas já aconteceu comigo, por exemplo, de eu acordar de manhã e eu lembro que eu estava conversando mentalmente, né, com a minha chama, né? Eu estava conversando mentalmente e foi muito claro para mim, né? Eu não tive nenhuma dúvida de que eu estava ali conversando com ela, porque na verdade não era, eu não tinha a sensação de que eu estava conversando com ela, mas sim de que eu estava conversando comigo mesmo, né? Mas eu entendo que era a minha chama, porque não era como eu conversar comigo mesmo, sabe? Tipo, não era eu conversando com o meu superior, por exemplo. Era eu conversando comigo mesmo, porém com outra pessoa, entende? É como se eu estivesse conversando comigo mesmo em outro ser, né? Então, eu tive essa sensação, né? Então, e foi muito claro, né? Eu conversava como se estivesse conversando com um amigo, porém comigo mesmo, sabe? Mas isso aconteceu e foi uma conversa mental, né? Então, as conversas, a telepatia, ela funciona de forma mental, né? E, inclusive, essa telepatia, ela tá funcionando o tempo inteiro, praticamente, porque as duas contrapartes, elas estão trocando informação o tempo todo. Elas compartilham informações, né, através do campo, através da energia. Então, a questão não é se eu estou tendo uma telepatia com a minha chama gêmea ou não, sabe? A questão é se tu está percebendo essa conexão, essa comunicação, né, ou essa troca. Claro que os canais podem estar bloqueados, né? Tipo, porque para trocar informação existem canais ali que existem canais, né? Que conectam ali para trocar a informação. Então, se esses canais estiverem obstruídos, eles estiverem muito densificados ali com traumas, bloqueios, a informação ela vai ser
às vezes ela vai ser distorcida, deturpada, né? Ou ela vai ser até, pode até ser bloqueada, né? E tu vai acabar não recebendo aquilo. Claro que o teu inconsciente, de alguma forma, ele vai perceber a informação que está vindo, ele vai processar também, mas não vai chegar no teu consciente, né? Então, para ter a comunicação telepática clara com a chama gêmea, precisa limpar os traumas, os bloqueios, as emoções e as crenças negativas, né? Para que tenha a comunicação clara, né? Seja mental, né? Ou visual, né? Também acontece muito a comunicação visual, que não necessariamente tem uma conversa mental, mas é uma troca visual, né? Por exemplo, as contrapartes femininas, que nem é o meu caso, eu consigo visualizar muito bem. Então, às vezes, as informações de lá, elas não chegam como algo, como um pensamento ou como algo que eu escuto. Chegam como uma imagem, né? Então, a, pode acontecer de diversas formas, né? Pode ser que tu vai ouvir alguma coisa, né? Tu vai ouvir algo e vai ser a tua chama falando contigo, ou pode ser que vai vir um pensamento e tu vai perceber que esse pensamento não é teu, que está vindo uma informação de fora, né? Então, ou, né, pode ser que venha um estímulo visual, né, venha uma imagem na tua tela mental, né, que nem acontece comigo muitas vezes, né? Claro que já aconteceu de eu conversar mentalmente também. Também dá para conversar mentalmente, né? Se tu conversar mentalmente, se tu tiver aqui mentalmente com a intenção de conversar com a tua chama mentalmente, a informação vai chegar lá, né? Pode ter certeza disso. Se tu tiver a intenção clara, né? A informação chega lá. E a mesma coisa vale para o outro. Aí vai chegar como, né? Pode chegar como uma música, pode chegar como um pensamento. A pessoa vai receber da forma dela, da mesma forma que tu vai receber da tua forma, tá? Então é muito relativo também a forma como cada um vai receber. Às vezes pode ser até que seja uma mensagem do universo, só que tipo, vamos dizer que tu tá mandando uma mensagem para outra pessoa e a outra pessoa vai receber como uma sincronicidade, né? Tipo, ela tá andando na praia e daí ela vê alguma coisa, ela lembra de ti e ela sabe que é uma informação vinda de ti, sabe? Ou ela sente, né? Mas não tem consciência. Mas acontece também, né? Que nem já aconteceu comigo também de eu pensar na minha chama, pensei em uma coisa, não lembro exatamente o que eu pensei, mas eu pensei em uma coisa e aí chegou uma mensagem aqui, uma notificação e a pessoa que e a notificação estava vindo de uma pessoa que tinha exatamente o mesmo nome que a minha chama. Então foi uma confirmação de que aquilo que eu estava pensando, né, era uma mensagem da minha chama, né? Então, ou era uma informação que eu estava recebendo ali, né, do campo, né? E então acontece de muitas formas, né? Então, como que a gente identifica? Ah, Primeiro, tendo clareza mental, né? Precisa ter clareza, porque senão, se tiver bagunçado, a tua mente ela tiver muito bagunçada, muito movimentada, tiver na correria do dia a dia, dificilmente tu vai perceber uma mensagem vinda da tua chama, porque é algo muito sutil, né? Não é um grito, né? É algo muito sutil. Se tu não estiver presente, não estiver atento ou atenta, tu não vai perceber, né? Então, a meditação ajuda muito, né, nesse processo de ter clareza, de estar presente, né? Claro que precisa também limpar as crenças, né, que te impedem de se comunicar com a tua chama mentalmente. Precisa limpar as barreiras. Geralmente, assim, na maioria das vezes, o que te impede de se comunicar com a tua chama é um padrão de crença. É uma crença, sabe? A crença de que isso não é possível. Isso está no inconsciente, está arraigado lá no inconsciente, lá no inconsciente, tá? Então é algo que precisa ser tratado a nível inconsciente, de inconsciência, né? Não, e, né?
Porque se tu não percebe as mensagens, né, ou não acredita, ou mas se tu não percebe, se tu não ouve, se tu não, sabe, se não, tu não tem contato, não consegue acessar essas informações, é porque tem alguma crença que te impede. Alguma crença que te impede, né? Seja uma crença de eu não consigo, ou eu não acredito, né, ou não é possível, sabe? Porque são muitas crenças, então, né, às vezes pode também ser padrões emocionais, né, de às vezes tu tá preso numa vibração muito baixa, né, de dor, de tristeza, de, de mágoa, de ressentimento, ou de raiva, e aí tu vai acabar que não vai perceber a comunicação, né, não vai perceber a telepatia, as trocas de informações que acontecem. Então, se tu estiver vibrando muito baixo, tu não vai perceber. E se tu estiver com crenças muito limitantes, tu também não vai perceber, né? Não vai ter essa clareza, não vai ter essa troca mais consciente de informações, tá? Então, é isso. É isso, né, gente? Era isso que eu queria falar, né? Uh, basicamente é isso. Eu acho que não tem muito mais para eu aprofundar, mas eu acho que eu trouxe aqui o principal, né? Se faltou falar alguma coisa, se eu tiver mais algumas informações para acrescentar, eu vou trazendo nos próximos vídeos. Mas é basicamente isso, né? A telepatia, ela acontece, vamos dizer que 100% do tempo, porque os dois estão conectados, né? O campo, vocês estão compartilhando informações o tempo todo, né? Através do campo. O campo, às vezes, ele é um campo compartilhado também. Então, vocês estão compartilhando informações, tá? Então, é isso, tá? É isso. Então não é loucura da tua cabeça, né? Tipo, tá? Não é loucura da tua cabeça pensar que tá conversando com alguém aí por telepatia, que tá, né, que essa música tá vindo dessa pessoa, né? Se vocês estão aí no começo ainda da jornada, assim, tudo isso é real, né? Tudo isso acontece, sim, né? É normal, tá? Ter conversas telepáticas com outra pessoa, com a chama, né? E tudo isso acontece, tudo isso é possível, né? Tá? Então, era isso que eu queria trazer. E, inclusive, é normal ter dúvidas também, né? Porque, né, a falta de clareza, ela traz dúvidas, né? A gente duvida, né? Será que isso está acontecendo? Será que é real? Será que não é coisa da minha cabeça? Às vezes pode ser, tá? Às vezes pode ser criação da nossa mente. Às vezes a gente pode pensar que está conversando com a chama, mas na verdade não está. Às vezes está conversando com o fractal teu, às vezes é com o obsessor, às vezes é com a própria mente, né? Mas então, quando é uma troca de informação com a chama, não fica dúvidas, tá? É muito claro. Então, claro, às vezes pode acontecer a comunicação e depois vir uma dúvida, mas essa dúvida ela não é uma dúvida real, vamos dizer assim, ela vem como um fruto do medo, como fruto de uma insegurança, né? Então, mas a comunicação quando ela vem é como se fosse até uma intuição, sabe? A intuição ela vem primeiro, tudo que vem depois é medo, é dúvida, toda dúvida, todo questionamento que vem depois é dúvida, é medo, é insegurança, né? Então é sobre também saber confiar, né, nas informações que chegam, sobre não duvidar, né? Tipo, claro que isso é um processo, né? Que a gente vai se conhecer, conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai tendo mais clareza, a gente vai tendo mais certeza de que aquilo é real ou de que aquilo não é. Então, claro, a base de tudo é o autoconhecimento, né? Então, se vocês querem ter clareza, vocês precisam se conhecer, conhecer a própria mente,
né? E saber identificar o que é de vocês e o que não é de vocês, tá? Porque vai ficando muito claro, né? Conforme a gente vai avançando e progredindo, né? No nosso autoconhecimento e na nossa conexão, né? Com nós mesmos, com a nossa e com a nossa contraparte também, né? Então, é tudo interno, é um processo muito interno, né? Um processo muito interno e, e é isso, né? É isso, não é isso, né? Isso, tá, gente? Esse foi o vídeo, né? A intenção desse vídeo era trazer uma luz para vocês, era trazer um entendimento um pouco mais claro sobre isso, né? Então, esclarecer mesmo, né? Aí para vocês sobre a telepatia, a comunicação, essa troca de informação que acontece entre as contrapartes. Então, quis esclarecer um pouco, né? Através desse vídeo e é isso, eu espero que vocês tenham. Eu espero que vocês façam um bom proveito, né, desse vídeo, dessas informações que eu trouxe, né, que sirva para vocês, né, que ressoe. Vocês podem, inclusive, comentar aí embaixo, né, o que vocês tiveram, né. Enfim, né, fiquem à vontade aí para comentar, né. Curte meu vídeo aí também, tá? Vocês me ajudam a subir o vídeo, né? Se inscreve aí também, né? Que eu vou postar mais vídeos, trazendo mais informações. Tem outros aí também no perfil já que vocês podem dar uma olhada. Esse canal ele é quase novo, né? Tem poucos vídeos ainda, mas eu tô passando a movimentar mais aqui. Vou postar mais conteúdos. Inclusive vocês podem até mandar sugestões aí embaixo, né, nos comentários que eu vou ler e aí eu vou ver o que eu posso trazer nos próximos vídeos, tá? E é isso, tá? Eu trabalho, inclusive, né? Eu trabalho com chamas gêmeas, eu ajudo a vocês a passarem por esse processo com mais leveza, com mais amorosidade, com mais clareza, né? Através do tarô e das ferramentas que eu utilizo para os atendimentos. Inclusive, eu faço atendimentos terapêuticos também, né? Para desbloquear ali o emocional, né? Até para desbloquear crenças. Então, se vocês sentem, se vocês gostariam, se vocês gostariam de ter um atendimento comigo, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo, tá? Na descrição. E aí vocês podem me chamar lá que eu vou estar à disposição para atender vocês, tá? Mas, então é isso, né? É isso. Esse foi o vídeo. Espero ter ajudado. Tá? Gratidão, beijo e até.